Bora? Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença nessa quinta-feira chuvosa. Eu não sou muito bom de ficar inventando coisa aqui, mas só para dar um histórico do evento, a Autonomia Literária, eu acho que faz questão de uns 2 meses, lançou o Antifa em Quadrinhos. E aí, desde então, eu e a Dani, minha companheira e sócia da UGRA, a gente está com essa ideia de fazer uma conversa sobre quadrinhos antifascistas. É um tema que eu acho que ele vem se aproximando dos quadrinhos, vem sendo cada vez mais abordado nas HQs. E aí, quando a Autonomia fez esse lançamento, a gente achou, está na hora da gente fazer essa conversa. E aí, bom, enfim, né, o tempo passou, a gente finalmente conseguiu achar uma data que todo mundo pudesse vir. Acabou de ser um dia chuvoso, mas pelo menos a gente vai ter o registro aqui e tal, eu acho que a gente pode fazer essa conversa e depois, enfim, ela se desdobra de outras maneiras. Eu preparei algumas perguntas aqui, não é muita coisa, mas eu queria mesmo que assim, todo mundo ficasse à vontade para interromper, para de repente se tiver alguma pergunta a partir das respostas, enfim, sintam-se livres para fazer as introduções que quiserem. Então é isso. Bom, eu sou o Douglas, eu sou sócio da UGRA, também edito quadrinhos, a UGRA também é uma editora. E sem maiores delongas, eu queria que os nossos convidados se apresentassem rapidamente. Pode ser para mim? Rafa, começa bem da... Olá, sou Rafael Fernandes, sou editor e roteirista de quadrinhos. Fui editor da revista Média por 10 anos, estragando a vida das crianças. Depois trabalhei com livros didáticos, tentando recuperar o que eu fiz. No fim eu percebi que deveria ter feito o contrário. Hoje trabalho com a editora Draco, faço roteiro de quadrinhos, edito quadrinhos para Draco e sou autor de várias obras que têm um cunho de esquerda, anarquista, de todo esse caminho maravilhoso. Então tem Ditadura no Ar, o próprio Apagão, Olho de Vidro, entre outras obras que têm histórias curtas também de vários autores. A gente é uma editora especializada em terror, fantasia e ficção científica, mas está sempre dialogando com a nossa realidade, né? É uma proposta que a gente faz. Nossa realidade no sentido do Brasil, de quem somos, onde moramos, as nossas origens. Então temos autores de várias regiões do Brasil, de várias... como é que eu vou dizer? De várias percepções de mundo, né, diversos e tal. Então é isso. Oi, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando também a gente conseguiu o primeiro evento de lançamento do Antifa em Quadrinhos desde que a gente publicou junto com a Autonomia. Eu sou um dos tradutores, o outro tradutor é um grande amigo meu, Gustavo Raci. A gente fez essa produção em parceria. Eu sou o Vander, sou antropólogo de formação, sou também trabalhador da saúde mental, trabalho com redução de danos, uso problemático de drogas, no programa de orientação e atendimento ao dependente da Unifesp. E sou anarquista, sempre estive vinculado com questões de movimento político, sou apaixonado por quadrinhos, leitor desde sempre, então também fiquei muito feliz de conseguir ter a primeira vez que eu traduzo e participo do projeto de quadrinhos e poder estar aqui num espaço para conversar de quadrinhos, que é uma dessas paixões da minha vida, que até do ponto de vista político, que eu cheguei no anarquismo, por exemplo, foi muito por conta de chegar numa banca de revista por conta de ser leitor de quadrinhos. Época a gente estava conversando, na época da geração formada na coleção Baderna, enfim, da falência da Comedy. Então, para mim é uma alegria estar aqui e vamos conversar. Boa noite. Eu sou Bernardo Esteves, sou roteirista, editor e professor de História do Quadrinho. Venho atravessando aí esse movimento dos quadrinhos brasileiros aí já há algum tempo. Tenho a minha editora, que é a Zapata Edições. Venho publicando aí, nesses últimos 20 anos, diversos quadrinhos que eu escrevi, como, por exemplo, O Mais Um Dia com Zapata, Último Assalto, São Paulo dos Mortos,
série de coisas. E também dando aulas de quadrinhos há bastante tempo. Tem um espaço que é a HQ em Foco, aqui em São Paulo, na Zona Leste, mas também já mostrei cursos aí de oficinas em diversos lugares. E nos últimos anos tenho até editado mais outros artistas, né? Porque eu estava acostumado a editar eu mesmo. Minha vida toda me auto-editar. Agora eu tenho editado também outros artistas, seja na minha editora, as Quatro Edições, seja para um projeto que eu faço para uma editora maior, que é a Ciranda Cultural, que são projetos de adaptações literárias, que já saíram aí 8 livros, que aí são variados aí de artistas. É isso. Ótimo. Eu acho que a gente tem aqui na mesa experiências bem diferentes, especialmente as experiências do Daniel e do Rafa comparadas com a do Wander. Assim, são percursos bem distintos, assim, né? O Rafa e o Daniel são caras que estão nos quadrinhos, que estão nessa trajetória já há um bom tempo, e até onde eu sei, o Antifa em Quadrinhos foi a sua primeira experiência, pelo menos primeira experiência profissional com HQs, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o livro, e também sobre essa experiência de traduzir quadrinhos, que é uma coisa que tem algumas especificidades. Enfim, o que você achou dessa experiência, se você curtiu e tal, se tem planos ali para mais trabalhos com quadrinhos, enfim, dá um resumo desse seu primeiro momento se aproximando profissionalmente dos quadrinhos. Bem, né? Bom, primeiro eu falei, né, eu sou apaixonado de quadrinhos, né? Eu já tinha escrito outras coisas, enfim, sou pesquisador, tenho, né, essa possibilidade com o tema, né, do antifascismo e do fascismo, muito por conta de questão de saúde mental, enfim, a psiquiatria é um componente, uma parte de uma teoria psiquiátrica, né, é um componente importante na história do que se constituiu como fascismo. Depois eu até posso falar um pouco disso, né? Então, juntar, né, esses interesses de política, de militância, de paixão de vida, e que quadrinho que também sempre teve tudo a ver, né, com política, né? A gente estava falando de sebo mais cedo, estava lembrando agora, eu li a revista Animal, foi quando eu li a primeira vez, né, comprando no sebo, né? Então, assim, o quadrinho sempre teve esse contato, né, com política. Então foi assim, uma experiência que eu gostaria muito de fazer mais vezes, né, e de ter. Eu tive uma vez um projeto de fazer uma revista que era sobre quadrinhos e anarquismo, né? Ela só teve a capa, que eu fiz a capa e depois ela nunca mais foi para frente, né? Foi o máximo que eu tinha me aproximado. Mas o Antifa, né, em quadrinhos mesmo, né, ele foi publicado pelo Guard Hill, que também é anarquista e também é indígena, né, é um trabalho dentre vários que o Guard Hill tem. O Guard Hill é nascido em 68, né, ele mora em Vancouver. Ele faz quadrinhos, mas também é militante, também teve uma série de revoltas, teve uma série de bloqueios, teve uma série de questões de anticolonialismo. Tem uma entrevista não traduzida, né, para o português, tá no site do Crime Think, né, mas vocês podem olhar, tem tanto do pensamento político, né, dessa relação, né, entre povos indígenas e anarquismo ali, para quem lê inglês. Então, tudo isso também foi muito motivador, né, porque eu cheguei a ver algumas coisas do Guard Hill antes também, né, por conta desse encontro da política. Ele publicava, né, num site, blog, na época que chamava, né, o Warriors. Tinha muita coisa ali, né, o Crime Think mesmo que eu citei, eu também fui criado, né, lendo textos do Crime Think, para mim, né, um coletivo rede muito interessante, né, do anarquismo, do ponto de vista internacional. E o Antifa, propriamente, ele é um quadrinho muito interessante, né, eu acho que uma parte da dificuldade do trabalho é que ele passa por um contexto muito amplo, e essa é uma das coisas interessantes dele, né, embora ele comece, né, se pegar o começo dele, ele tem ali uma definição formal de fascismo, né, mas chama Antifa em quadrinhos, né, e não fascismo em quadrinhos, né. Então, é só meio um pontapé para poder
pensar, né, o que é a resistência, né? Então é a partir de um ponto de vista de resistência. Isso tem muito a ver com a forma que o Greg Hill entende, né, a questão dele fazer os quadrinhos, né? Ele vai falar de pensar essa relação do quadrinho com a história, né? A história que a gente entende por história, né? A história escrita, o registro que tem a sua importância, mas como ele vem, né, de povos indígenas, ele vai também enfatizar a importância do que é a história oral, né, que não é essa história registrada, né, então essa história que é, né, uma história contada, uma história narrada, uma história da experiência. Ele vai dizer sobre vários, né, isso que a gente entende, né, como arte, né, de forma geral, né, que tem um vínculo entre essas duas questões, né, filmes, né, música. Ele entende a arte gráfica, né, nessa intersecção dessas duas questões, né, do que seria, digamos assim, a história do registro e a história oral. E isso vai fazer ele pegar as histórias das experiências de resistência, né, junto com, né, as experiências históricas que a gente entende por fascismo, embora partindo de uma definição mais formal do que é fascismo, né, pensando em hierarquia, o culto à personalidade, uma série de características que, né, a gente bate muito quando fala, né, desse fascismo histórico. Ele vai mostrar, né, não só, digamos assim, uma grande história dessa narrada, né, no sentido de, por exemplo, o nazismo acaba ali na Batalha da Rússia, né, estou falando que isso não tem uma parte importante, né, mas a história do antifascismo, né, o fascismo se resume ao nazismo, né, outra, é uma história longa, né, de resistência, desde quando aparece o que se chama mesmo fascismo ali na Itália, com Mussolini, e se configura, né, um exército de combate chamado Arditi del Popolo, de perspectiva mais anarquista, contra, enfim, o que vários partidos comunistas pensavam, inclusive na época, vai passar pela Alemanha nazista, né, e daí, né, os partidos comunistas configurando a ação antifascista, mas também não só, né, você tinha grupos que tinham resistência dentro do próprio nazismo, né, como os piratas de Edelweiss, né, que é um grupo de resistência do interior da própria Alemanha nazista, vai passar pela Grécia, vai passar pela Revolução Espanhola, vai passar pela Inglaterra, vai passar pela Rússia do Putin, vai passar pela Ucrânia de agora. Então, assim, vai narrando as histórias de resistência e vai ampliando essas características até que a gente tem por fascismo e atualizando, né, elas de várias formas, né, e abrindo caminho para a gente pensar, né, a história desse combate como história longa, a história dessa repetição como muito mais longa do que a gente gostaria, né, e muito mais também, não só configurada quando, né, o Estado assume essa forma do ponto de vista político, né, e sempre pensando essa questão da resistência, né, e valorizando isso para produzir, né, o que ele chama, a intenção dele em fazer quadrinhos é produzir uma cultura de resistência. Né? Então ele está vinculado com essa questão, né, da prática política dele, né, produzir cultura de resistência. Produzir cultura de resistência também a questão, né, não só de fazer a história da narrativa, mas que é importante, né, mas pensar, né, esses espaços de encontro, esses espaços que o quadrinho propicia, esses espaços de circulação, né, a forma de circulação, onde que isso chega, né, como é que se produz conversas como essas que a gente está tendo agora, né, e essa questão de enfatizar, né, a resistência ela é muito clara, né, desde a capa, né, que é uma releitura da capa do soco na cara do Hitler, só que aqui, né, é um soco do chamado bloco preto, né, que a gente conhece no Brasil como Black Bloc, né, da cara do Hitler, mas como uma releitura de algo que aconteceu, né, nos Estados Unidos na época da posse do Trump, que é uma pessoa, né, exatamente assim, mascarada de negro, que deu um soco na cara do Richard Spencer, que é um supremacista branco dos Estados Unidos, né, e a mídia foi lá, né, e assim, a gente tem alguma possibilidade com essa história, né, você vai lá, dá palco, né, incensa, faz carincha, vai tomar café, né, convida para comer bolinho, oferece pamonhas, tem tudo, né, que a gente tem alguma possibilidade, porque não é muito diferente. Claro que é diferente, né, mas assim, tem uma proximidade que a gente viveu recentemente, né, e daí, né, a partir de então, né, a voz do Richard Spencer desaparece do embate público, né, porque você tem, né, um preceito antifascista, né, que se reproduziu principalmente, mas, digamos assim, do que o Mark Bray, às vezes também o Acácio Augusto, né, que é um outro pesquisador, falam de antifa contemporânea, né, que é nenhum palanque para fascista, né, todo fascista falando tem que entender nem que seja um grupo pequeno, como se fosse o primeiro, daquilo que pode se reproduzir, né, não estabelecer essa conversa
esse palco, né? Então esse aí é o palanque, né? Daí a dificuldade tem muito dessa questão, né, de assim, a gente não está acostumado a pensar todas essas histórias, assim, né? A gente até fica muito preso muitas vezes no pensar nazismo, Itália, né? Mas a gente se esquece, por exemplo, né, que a experiência mais longa de fascismo, na verdade, é o fascismo espanhol, né? Que só acaba quando o Franco morre na Espanha, né? Se eu não me engano. Vamos ver se eu fiz escola, mas acho que é 1975, estou certo? 1975, né? E começa em 1939, né? Então, assim, é longo, né? É a experiência mais longa. Teve, né, uma série de trocas de relações internacionais nesse tempo, como que, né, assim, não fosse alguma coisa. Assim, tá ali, né? Franco, tá lá, passou, né? Você tem uma transição democrática super complexa na Espanha, que é feita inclusive com uma aliança do Partido Comunista Espanhol, né? Numa época estava uma série de revoltas de guerrilha contra o franquismo, né? A partir de quando o Franco morre, que é considerado uma transição para a democracia sem ruptura, né? Então você acaba que você incorpora os antigos elementos do franquismo dentro da democracia espanhola, né? Como parte do jogo democrático, né? E isso foi, por exemplo, considerado como transição modelo no campo internacional, porque é uma transição sem ruptura, né, sem grandes violências, né, influenciou inclusive várias das transições das ditaduras latino-americanas, né, como isso modelo internacional, né. Só a gente pensar, por exemplo, que o Chile, né, passou agora desde a época do Estalido, né, assim, de como é que a Constituição do Pinochet ainda está lá, tem vários elementos da questão do Pinochet, né, enfim. Uma série de questões para a gente pensar, para a gente poder ampliar o que a gente tem para o fascismo, né, entender como que vários estados, mesmo democráticos, tinham, né, algumas questões, né, vai passar pela Ku Klux Klan, por exemplo, né, principal arte da democracia e do liberalismo, né, assim, grande terra da liberdade, que, como eles se colocam, né, essa coisa de estilo manifesto, né, chamado Estados Unidos, enfim, isso que eu acho a importância, né, desse quadrinho, também daí nesse sentido da dificuldade da tradução, né, que você tem que acompanhar e poder fazer essa pesquisa de vários diferentes. E daí eu acho que eu vou passar porque eu já devo ter me alongado tanto um pouquinho. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem também uma dificuldade que é muito específico ali da questão dos quadrinhos, que você tem está lidando com duas línguas diferentes também, e você tem um espaço determinado para ocupar aquilo. Assim, então o português tende a ter textos muito mais longos, ocupar mais espaço. Dentro né, é diferente de você traduzir um livro em que você tem uma liberdade maior também ali de incluir mais páginas ou qualquer coisa assim. O quadrinho você tem um espaço que está dado e você tem que fazer o texto caber ali dentro, assim, né? Eu imagino que tem várias adaptações que você tem que fazer no texto, provavelmente assim que é uma questão que é bem específica da tradução de quadrinhos também, né? Agora, voltando para o Daniel e para o Rafa, como a gente falou, assim, são caras que já estão seguramente há mais de década nesse rolê, já 22 décadas, o Rafa já deve estar batendo nisso também, né? O que eu queria perguntar para vocês... Vocês gostaram da faculdade? Então já deu 18 aí, velho. Falou 12? Eu falei. Falou 12. Eu achei estranho essa porra. Não, eu ouvi errado. Então, o que eu queria saber de vocês em que momento e de que formas os temas políticos, em geral, não só a luta antifascista, mas temas políticos entraram no trabalho de vocês. O que eu quero saber, assim, desde o começo, desde que vocês começaram a trabalhar com quadrinhos, vocês já sentiam necessidade de abordar essas questões, ou teve algum momento que virou a chavinha e falou, não, agora eu preciso começar a trazer isso para o meu trabalho? Bom, acho que além da experiência como editor, que aí, de certa forma, a gente não tem tanto controle do que você vai criar ali e tal, que
essa questão de lidar com o trabalho do outro é bem diferente de você criar o seu trabalho. Então, na MED, já havia um cunho ali de questionamento político, estava muito com charges, com textos, fizesse algum tipo de debate, trouxesse algum tipo de debate satírico, mas um debate ainda consistente. Mas no meu primeiro trabalho como autor de quadrinhos foi Ditadura no Ar, o primeiro trabalho que eu publiquei, e que tinha uma preocupação em... Eu sou formado em História, apesar de não ser historiador, a gente até teve uma conversa engraçada no grupo lá sobre isso. Eu falei, olha, eu não quero defender a carteirinha de historiador, porque faz muito tempo que eu não dirijo esse carro, né? Mas é interessante entender que, de certa forma, eu achava que a experiência que eu tive na academia, da minha formação, ela não havia, como é que eu vou dizer, ela não tinha saciado uma coisa para mim, que era, poxa, eu queria entender melhor esse lance, o que foi essa ditadura que todo mundo falava, nos cursos, eu fiz um curso de História do Brasil Independente 2 com o professor Paulo dos anos 40, e fiquei com aquele troço, pô, entrei aqui para ver esse jogo, né, só tem show no intervalo, né, e de repente, assim, eu comecei a ter uma noia com isso, de toda vez que eu conhecia alguém que tinha vivido na ditadura, eu começava a perguntar uma porrada de coisas e ficar anotando. E como é que era? E como é que era ir pra escola? E como é que era namorar? Como é que era, sabe? Perguntas assim, muito naíve, perguntas assim, né, juvenil. Eu queria saber a vibe, sabe? Como é que era pensar diferente daquele sistema que estava posto para vocês? Isso era uma espécie de hobby. Fiquei anotando ali e tal. Em algum momento, quando eu comecei a fazer esse tipo de roteiro e ver que para ser editor eu fiz vários cursos e falei, poxa, eu comecei a fazer história lá quando era moleque porque eu queria ser escritor. E aí bateu um leque de crédito, eu lembrei que eu queria fazer, né? E aí, o Ditadura no Ar é o resultado de um trabalho informal de pesquisa oral sobre o que era a ditadura. E aí comecei a ouvir bastante música de época, que era um troço também que não tinha um contato com isso tão concreto quanto eu tive na produção do quadrinho. Então, eu vejo o Ditadura no Ar como um trabalho oral, né, de história oral, de ficção, mas que tinha como principal proposta entender como as pessoas se sentiam naquela época, com aqueles conflitos que eles viviam ali. Então, de certa forma, tenho muitas questões que eu estou levantando, vários pontos de vista diferentes, e que eu acho que só fui entender no último capítulo. Sabe quando você chega no último e fala, caraca, olha esse tanto de coisa que eu estou repetindo aqui. Eu queria chegar nisso aqui, eu fiz em partes, né? Então, o Ditadura no Ar já foi um trabalho, teve essa inversão, perguntar para a realidade que estava à minha volta, qual que era a visão política do mundo que eles tinham. E eu acho que essa é uma das características do que eu faço. Todo o meu quadrinho parte muito de observação, talvez um termo que o pessoal meio besta, mas das ruas. Então, assim, do bar que estou conversando, no ônibus, eu sou aquelas pessoas que perguntam para os outros, e aí, o que você está achando desse prefeito? Só para ver o que acontece. Eu não jogo lá um valor para ele ficar intimidado, não, foca só por perto. E a pessoa fala, eu vou pelas beiradas, a gente vai chegando no que tem de concordância, o que tem de discordância. E esse sabor sempre pautou qual que era o meu próximo trabalho, né? Então acho que meu método é meio caótico, mas eu tento fazer uma leitura, falando de uma maneira super, né? Uma leitura do Zeitgeist, mas uma leitura das ruas, do que está acontecendo. E o Apagão, por exemplo, é resultado de muitos anos aqui curtindo a Rua Augusta, nas baladas que tinha aqui, e vê um crescimento evidente de movimentos neonazistas, de pessoas com perfil extremamente de direita. Eu ver amigos meus de repente falando assim, eu sou redneck. O quê? Como assim, irmão? Você é da Zona Leste, velho. Sabe? Tá maluco? Que redneck, irmão? Pescoço maluco que nem o meu, velho. A gente é pardo aqui no Brasil, mistura de nordestino, com qualquer coisa. Da onde você tá tirando? Sabe? Então esse tipo de coisa que já estava vendo acontecer, uma ascensão dos carecas do ABC, que se disfarçados de outras tribos urbanas. É difícil falar aqui, né? Tá muito perto. Então, assim, vivi muito isso daí. E foi uma inspiração muito clara. E o problema é fazer um quadrinho em 2012 falando sobre isso, de formação de grupos neonazistas que se aliariam com grupos neopentecostais fundamentalistas e que fossem absolutamente castradores, e poucos anos depois tudo se estourar na nossa cara, sabe? Então esse lance de sacar a Zeitgeist é um pouco triste.
porque você começa a ver umas coisas Ô Rafa, você editou a média até que ano? Foi toda a fase da Panini, de 2008, eu fiz a fase da mídia no finalzinho também, mas foi de 2008 até 2014, 16. Você pegou então bem aquela fase, porque eu lembro de algumas capas ali daquela época das jornadas de 2013, toda aquela movimentação assim. Como é que foi editar a MED naquele momento, assim, porque todos esses temas eles chegavam lá, qual que era, como editor, qual que era a liberdade que você tinha para tratar daquilo, assim, que foi evidentemente um ponto de virada na história do país, assim, e que no calor do momento muitas vezes a gente interpretou, eu fui e voltei na minha interpretação sobre o que aconteceu ali, sobre o que estava acontecendo no momento várias vezes, assim, né? Era meio difícil a gente ter clareza do que estava acontecendo. Teve um momento que eu acho que as coisas evidentemente ficaram estranhas, né? Que quem tinha alguma familiaridade com política sacou que o negócio ali estava desembocando por uma direção esquisita, mas quando a coisa começou, as interpretações eu lembro que elas foram bem diferentes. Assim, você como editor de uma revista satírica naquele momento, trabalhando para a Panini, uma empresa gigante e tal, como é que foi essa experiência? Como é que você editou esse material? Como é que foi a relação com autores? E qual que era a liberdade que você tinha para trazer isso para a revista? Olha, eu sempre tive uma liberdade muito boa na média, né? Mas eu lembro da gente tratar de alguns assuntos, a gente até fez um hoax dizendo que tinha sido censurado, era mentira. A gente fez umas coisas assim, mas a gente sempre teve uma liberdade. Mas nesse período, vamos dizer assim, esse viés, eu estava já direcionando para a Draco, porque eu entrei na Draco em 2012. Aí na Draco a gente já estava falando bastante disso. Então, meu primeiro quadrinho na Draco era A Revolução Não Será Compartilhada, que já era uma crítica ao Anonymous, que no fim a gente viu que era realmente uma coisa estranha, questionando algumas outras coisas ali, tentando sacar que lama a gente estava se metendo. Mas eu não me lembro exatamente o que tinha na MED, mas com certeza a gente bateu nisso, faz bastante tempo. Mas sobre essas manifestações, acho que qualquer um que tivesse ido em alguma manifestação para valer, tinha uma coisa errada. Porque não dá para fazer nada, não dá para movimentar nada com uma manifestação pacífica. Eu não acredito nisso. Então, assim, a primeira manifestação que eu fiz na minha vida foi da ALCA em 2001. Eu nunca vou esquecer a sensação de que como o sistema oprime sem acontecer nada. Você está andando no canto, não está fechando via, e de repente você recebe a coerção de uma maneira muito dramática. É um bando de estudantes com alguns professores, de repente você via... Tanto que eu numa época extremamente maluquete, assim, vi os meus amigos se preparando quase com um combate, e eu fiquei, cara, não faz o menor sentido, vocês estão exagerando. Era a minha primeira, assim, não tinha sacado qual que era. E quando chegou lá e era um combate contra tropa de choque e cavalaria, eu fiquei um pouco... literalmente em choque, ali meio paralisado, explodiu uma bomba de efeito moral. Eu sei que eu me perdi, fui parar na galeria do rock da Paulista, nem sei como cheguei lá, várias pessoas sangrando e tudo mais e tal, e pensei, como enfrentar isso assim, ó, com florzinha? Não tem condições. Por isso que eu entendi por que os caras tinham levado o escudo de borracha, por que os caras tinham levado tinta para jogar no escudo da polícia, por que os caras derrubavam. Não é o policial em si, é o que ele representa ali, o que está sendo feito, né? A gente estava ali para discutir um tratado de livre comércio entre Américas, que daria uma merda para toda a América Latina, e que foi a primeira manifestação que eu vi. Ali, para mim, o maior curso possível de entender isso. E quando a gente foi em 2013, e que inicialmente a gente achou encantador, né? A gente ia aquele negócio bonito, as pessoas se vendo nos prédios espelhados, e aquela celebração bonita, aquilo não é um protesto. Protesto pode até começar daquela maneira, mas na hora que chega a coerção, não tem como você continuar desse jeito. Então ele foi se tornando uma espécie de... Tem vários amigos que começaram a escrever umas histórias assim, do tipo, todo dia eu sou obrigado a ir numa manifestação para continuar tendo direito, se eu não for, de repente eu perco um. Então a sensação que dava era isso, se a gente não continuasse indo todos os dias, o dia que você esquecesse de ir, de repente no outro dia você não tinha mais bilhete único, aí no outro dia você já não podia ir no SUS, aí sabe, cada dia você perdeu alguma coisa, e isso praticamente um resumo do governo Temer, né, que cada dia que a gente
piscava, perdia um direito, mas era meio isso. Então isso refletiu muito mais na Draco, as coisas que a gente estava fazendo lá, e acho que a MED eu já estava numa fase final, né, em que a gente estava trabalhando alguns temas, mas eu acho que já havia eu estava começando a me desconectar daquilo, sabe? O momento mais quente da MED nesse sentido, acho que foi 2008, para mim, 2008 a 2012, foi a fase mais, que a gente estava mais em cima, por conta até do frescor de estar editando. Foi meio comecinho de carreira, bem garoto, mas acho que a coisa de bater de frente mesmo foi na Draco. Bom, como o Avo falou, eu também fiz faculdade de História, né? Então, inclusive onde a gente se conheceu. Mas é porque você escolheu o curso errado, porque falava de ditadura, dependia do professor. Eu também escolhi o professor errado e não tive aula. Não, eu também não. Então, meu independente eu fiquei formado lá no Estado estudando sobre Getúlio, Estado Novo, que foi ótimo. Que foi... Cara, aquele desculpa, eu divaguei um pouquinho, mas aquele arquivo do Estado é um lugar... os prontuários, né? Assim, é um lugar fabuloso para encontrar histórias das mais... Tinha um prontuário de um anarquista lá, que ele foi preso várias vezes por fazer jornais, né? Ele era editor de jornais. E aí ele fez um jornal na prisão. E aí tem no prontuário dele o jornal na prisão que ele fez, papel sulfite a lápis, assim, tinha lá, tipo, o resultado do campeonato de truco da cela 12, tá ligado? Achei aquilo ótimo, fantástico. Já pensei na época em fazer um quadrinho sobre isso, mas nunca fiz. Sou filha da puta. Mas assim, até pela formação, é óbvio que, de alguma forma, as questões políticas estão presentes ali desde sempre. Mas, uma coisa é você achar que está falando, outra coisa é você estar falando direito, está falando de um jeito... assim. Então, assim, teve um momento teve aquelas primeiras histórias que eu fiz, que talvez eu acho que eu tentava falar de várias questões políticas, mas falava tudo cagado, eu estava no começo da carreira, só estava fazendo merda. Mas em algum momento eu me encontrei num outro tipo de quadrinho, que eu fiquei produzindo durante uma época, que foi a Nanquim Descartável, que tinha um lado um pouco mais leve. Ele, lógico, não dá para dizer que não tem política ali, claro que tem também, mas ele tinha uma proposta um pouco mais leve, assim, tal, dentro do quadrinho. Né? Apesar de assim, serem personagens eu criei em 2007, e publicando elas até 2012, as protagonistas eram duas mulheres que faziam quadrinho e tal. Então, tinha ali uma questão interessante, que até tinha babaca, às vezes até que questionava, pô, mas ainda não faz quadrinho, né, naquela época. E, claro, já fazia, mas era uma quantidade muito menor do que hoje. Que bom que hoje tem mina pra caralho fazendo quadrinho, que tenha muito mais ainda dentro pra frente. Mas eu acho que assim, em algum momento que eu me vi falando de política de uma forma um pouco mais consciente do que eu queria, um pouco mais, talvez, alcançando resultados que me agradaram, coincidentemente eu acho que é a partir de 2013, mas não que tenha a ver com o rolê de 2013, porque foi até antes, eu já estava produzindo antes, né? Mas foi através de São Paulo dos Mortos, né? Tem ali um elemento específico que tem a ver até com a Polícia Militar, com a atuação da Polícia Militar, que desencadeou a existência de uma das histórias do primeiro volume de São Paulo dos Mortos, que é a desapropriação do dinheirinho, em 2012, lá em Jacareí, pela Polícia Estadual, que do época governador Alckmin, hoje nosso vice-presidente, infelizmente. Mas assim, havia ali, não só nessa história, mas em outros tantos ali dentro, diversas questões, e nessa história específica era ali uma questão com a Polícia Militar, com o governo Alckmin, etc. Eu até lembro que o Cadu Simões, roteirista também do quadrinhos, quando leu, São Paulo dos Mortos se passava meio que no futuro. Eu até falei disso ontem com os alunos, mas eu não conferi na revista, eu não lembro se é 2023 ou se é 2022, se é 2021, é algo assim, né?
E eu lembro que o Cadu falou pra mim, porra, duas coisas me assustaram muito nesse quadrinho. A primeira delas é que tem uma história de futebol ali e tal, e a primeira delas é que o Corinthians não ganhou mais nenhuma Libertadores, só aquela lá de 2012, que tinha acabado de ganhar. E a segunda delas é que o Alckmin ainda é governador. Aí eu tava refletindo, pô, eu acertei metade, né? Mas a outra metade eu errei, mas errei pra pior, né? Porque agora ele é vice-presidente, não é só governador. Mas aí daí pra frente vão surgindo outras coisas, como por exemplo o próprio quadrinho do Zapata, que é um quadrinho com uma temática mais histórica ali sobre a Revolução Mexicana, que é a primeira revolução mais social da América Latina e tudo mais. Já era um desejo desde a época da faculdade de fazer isso, 2002, 2003, quando eu tive aula de América. Agora eu esqueci. Mas já tinha essa vontade de fazer, mas eu tinha muito medo de fazer quadrinho histórico, porque eu tinha uma coisa assim, porra, eu quero ter liberdade para escrever minhas histórias e esse lado. Só que aí eu acabei fazendo uns quadrinhos históricos por outro motivo, por convite de uma editora, que foi a Nemo. Eu fiz o Revolta de Canudos e o Herança Africana no Brasil. E eu falei, pô, quer saber, eu vou fazer um quadrinho sobre o Zapata agora. Então esse saiu em 2015, produzido durante 2014, 2015, né? Então assim, essas questões políticas foram surgindo, acho que com mais consciência a partir mesmo de 2013, e dali para frente abordando temas dos mais variados. Bom, lógico. Prazer, sou Abel. Eu ouvi vocês falando e eu já passei por história em quadrinhos, já sou tatuador, mas ainda estou produzindo em casa. E eu me preocupo, eu pensei, quando eu fazia história em quadrinho eu era bem novo, 40 anos agora, na época eu tinha 20, um pouquinho. Então eu fazia o que eu tinha vontade. Aí de um tempo para cá, com essa consciência política, tudo, comecei a fazer umas tirinhas de novo. E o que eu me preocupo hoje, eu me preocupo muito. E eu queria saber como funciona para vocês. Se vocês escrevem o que vocês têm vontade, ou vocês pensam no público-alvo, pensam, porque eu penso muito assim, em escrever para convertido já. Ou vocês pensam em, puta, mano, eu vou escrever algo que está no meio termo ali para ver se eu atraio mais gente para vir para cá, se eu atingo uma galera mais nova, porque é gente que está criando consciência e a gente quer abraçar. Como funciona isso para vocês? Coincidentemente tem a ver com o que eu ia perguntar. Ele leu, não, mas eu acho que essa questão assim, de estamos ampliando o público ou estamos pregando aos convertidos, eu acho que isso tem a ver também assim, com a gente pensar por que abordar isso nos quadrinhos, né? Eu não sei se ainda é possível a gente pensar hoje em dia como quadrinhos como mídia de massa. Ele já não tem mais o mesmo alcance que ele teve em algum momento, que as vendas em banca eram gigantescas e não sei o que e tal. Isso é uma coisa que é reservada para muito poucos hoje em dia. Então, assim, além dessa questão dele, que ele levantou, assim, de vocês pensarem isso, se vocês estão falando com um público que já entende o que vocês estão falando, ou se vocês estão potencialmente introduzindo um assunto novo para o público. Dos quadrinhos que vocês já fizeram com temas políticos, qual é a recepção qual é a resposta que vocês têm disso? Como que o público reage a isso? E aí eu acho que o Vander seria legal também, não sei se você tem já alguma resposta, alguma repercussão que o livro tem tido, assim, dos leitores e tal, seria legal você falar um pouco sobre isso também. Vou pedir uma licença rápida, mas vocês estão aí ouvindo a gente e tal, e o que está aqui, que é o lançamento, deixa eu passar para a galera dar uma olhada. Bom, tentando juntar rapidamente todas as perguntas que eu
e uma resposta que não seja muito longa, assim, depende de projeto para projeto, especificamente no que você está falando, né? Só que claro que a gente quer ser lido, né? Eu quero ser lido, e eu quero ser lido não necessariamente só por quem pensa igual a mim, é porque o meu quadrinho é uma provocação para que as pessoas também possam repensar coisas, trocar coisas comigo, etc, né? Mas eu acho assim, nesses 20 anos de quadrinhos aí, eu acho que eu consegui alcançar pessoas que não necessariamente já eram de esquerda e que talvez até tenham virado, né? Toda essa coisa também de dar aula, de produzir quadrinhos, de ter uma comunidade em torno, etc. Eu acho que de passinho em passinho você vai percebendo que isso vai atingindo as pessoas e tal, né? Em vários elementos, né? E aí, lógico, às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Eu lembro especificamente, por exemplo, São Paulo dos Mortos, que eu já citei. É um quadrinho de zumbi. Então, é óbvio que isso vai atrair pessoas dos mais variados aspectos políticos, né? E São Paulo dos Mortos 1 tem a capa lá com o Palácio do Governador, uns cabos de polícia da PM, o caralho e tal. E eu já cheguei a receber mensagem, acho que na época foi no Facebook. Um cara veio conversar comigo no Facebook todo educado. Fala, eu comprei seu quadrinho na época foi na gibiteria. Seu quadrinho numa loja, que eu sou era tipo da Grande São Paulo, assim, estava em São Paulo, comprei seu quadrinho, eu achei que eu ia só me divertir, né? Pensei, história de zumbi, vou só me divertir, eu me vi você pregando contra a Polícia Militar de São Paulo. E eu sou um policial, eu fiquei muito ofendido com isso. Como ele até começou educado, eu comecei a responder ele, falou, olha, veja que o quadrinho não é contra você, o quadrinho é contra a instituição da Polícia Militar, é contra o que ela representa, não contra o policial, que é um trabalhador como qualquer outro aí, e muitas vezes precarizado também. E comecei a tentar trocar ideia, só que chegou num nível que eu falei, acho que essa conversa não vai muito longe. Aí eu, idiota, antes de responder, eu devia ter entrado no perfil dele. Aqui ele não começou falando que era policial, a coisa foi andando. E quando eu fui entrar no perfil dele, isso deve ter sido em 2014, eu olhei e falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu bloqueei, né? Eu falei, bloqueei. Não vou continuar essa conversa, porque sabe Deus quem é esse cara? Né? Assim, talvez ele só fosse um doidinho de bairro que quisesse conversar. Talvez não. Eu não tenho garantia nenhuma a respeito disso. Agora, dando um outro exemplo positivo, eu lembro que quando eu lancei o Zapata, não vou citar nomes, mas assim, um canal que fala de quadrinhos e que é bem... Na época eu nem tinha notado isso foi 2015, eu não assistia muito canal e tal lá, mas o cara foi só elogios a respeito do quadrinho, né? E eu depois eu fiz me sacar que o canal era mais de direita. Em dado momento, ele fala, pô, gostei muito dessa questão dos zapatistas lá, não sei o que, bababá, e você vê que é uma luta de verdade, uma luta justa, não é só essa politicagem aí do MST, não sei o que, bababá. Então assim, aí eu saquei que o cara era muito de direita, mas ele nunca tinha ouvido falar sobre o Zapata. E a primeira vez que ele ouviu falar sobre o Zapata foi no meu quadrinho e ele adorou, né? Ou seja, porra, a mensagem chegou diferente para ele, né? O MST ele escutou falar desde 12 anos de idade na Rede Globo falando merda, e óbvio que ele vai ter outro entendimento a respeito daquilo, né? Mas é isso, assim, eu cansei de ter aluno que eu discutia coisa numa boa ali e tal, e depois de um tempo, aluno que voltou no Bolsonaro, depois de um tempo me mandou mensagem, pô, devia ter discutado, tal, fiz merda, tal, não sei o que, me arrependi pra caramba, não sei o que e tal. Então, lógico que eu pelo menos tento dialogar com as mais variadas pessoas e tento levar meus quadrinhos ao públicos mais variados tipos. Né? O Último Assalto, que é um outro quadrinho meu, cara, eu canso de vender em evento o Último Assalto para pessoas puramente que gostam de boxe. A pessoa olha e fala, pô, quadrinho de boxe, adoro boxe, faço boxe. Pau! Sabe Deus se essa pessoa deve ser de direita, se é neonazi, eu faço a menor ideia. Né? Ele comprou especificamente por causa do elemento boxe ali. E o quadrinho vai falar de um monte de coisa, de racismo, de trabalho análogo à escravidão, uma série de questões ali. Né? Espero que, de repente, toque a pessoa, se ela não comunga desses temas aí,
a gente toca a pessoa de alguma forma, a gente faça ela refletir de alguma forma. Assim como os quadrinhos que me fizeram refletir tanto na minha história e chegar até aqui agora. Muito boa pergunta, gostei bastante e várias coisas que você falou, já vivi várias experiências parecidas. A gente tem um quadrinho na Draco que chama Socorro Polícia. Quando eu recebi esse quadrinho, não foi eu que escrevi, né? Quando eu recebi esse quadrinho, ele é um projeto jornalístico, 2 autores, né? Que ele tem uma proposta muito interessante. Os autores inicialmente queriam fazer um trabalho criticando duramente a polícia militar. E aí, quando eles começaram a pesquisar, eles identificaram isso que o Daniel falou. Existem as pessoas que trabalham na corporação, existe a instituição, existe o processo de, vou usar o termo, nazificação dos caras ali, e tudo isso tem que ser analisado em partes e entender que vai ter policial que não é de direita desse tipo, né, fascistão, como vai ter dentro dessa instituição uma máquina de moer cérebros, vamos dizer assim, um trabalho muito interessante, e que quando vendendo esse quadrinho eu vendi para pessoas dos 2 espectros. Era um policial, olha, vou levar para os outros caras da corporação para a gente conversar. Aí o outro era o contrário, não, achei interessante porque defende nossos direitos. Então assim, quando você falou do cara que curtiu o quadrinho do Zapata e que tem essa questão, esse cara em específico, ele só não entendeu que é de esquerda ainda, irmão. Ele está segurando um papel ali, mas todo o diálogo que eu tenho com ele, os pensamentos são tipo assim, eu queria muito ser de esquerda, mas minha mãe não deixa. Manja, porque ele gosta de quadrinho nacional, ele lê todas as nossas coisas, e a forma como ele lê, você vê que ele realmente se entregou para aquela leitura como poucos fazem. Então, essa complexidade está diretamente ligada à sua pergunta. Na Draco, a nossa preocupação é uma mistura disso. Eu quero contar as histórias que fazem a minha cabeça, e normalmente as histórias que fazem a minha cabeça conversam com o mundo que eu vivo e as questões que eu tenho. Inevitavelmente vai ter algo de política, e eu acredito que o Daniel Esteves passa pelas mesmas questões, certo? Então, quando eu faço um quadrinho que tem apagão, a porradaria é sensacional, é os caras que fazem parkour no centro, andando de skate, caramba, mas basicamente cada gangue é uma discussão política, uma visão política brasileira discutindo vamos dizer assim, com essa dinâmica dos conflitos, né? Então, eu acho que o grande lance, eu acho que falar com os convertidos, eu não sei se é a melhor coisa que a gente deve fazer. Eu acho que a gente tem que falar com todo mundo que é possível, né? Claro que você vai ter que escolher um público-alvo, como você falou, tem que escolher um público-alvo. Talvez o público-alvo não seja exatamente a de direita ou de esquerda, sim. Vou fazer um quadrinho de terror, cai quem quer. Vou fazer um quadrinho de ficção científica, porque isso está acima dessa discussão, mas ao mesmo tempo baixa a guarda do cara para ele ler um quadrinho sobre o Zapata e praticamente dizer para o Daniel Esteves: ei Daniel, cadê seu quadrinho sobre o MST? Foi isso que ele disse para você nas entrelinhas, né? E aí falta essa leitura do quadrinho, que é uma leitura rápida, que você consegue passar para as pessoas, que a gente estava falando, você pode comprar no sebo, claro, quando lança tem uma questão gráfica e tudo mais, mas em algum momento isso vai ficar acessível, né? Então eu acredito, o que me move a fazer uma HQ que seja, vamos dizer assim, eu acredito, né, uma HQ que eu falo, olha, eu consigo defender isso aqui, é que ela tem que ter esses vários aspectos. Ela tem que ser um negócio que é pop, isso dentro da Draco, dentro da minha cabeça. Que é massa, que eu ia curtir ler se eu fosse o leitor, no sentido mais, tipo, me divertir, e ao mesmo tempo, assim, olha, essas são as discussões que eu queria estar tendo com os meus amigos, as discussões que eu queria estar tendo com as pessoas na rua. Então, por exemplo, no Apagão Fogo nos Fascistas, o nome nem era esse que eu queria fazer. Tinha um nome bem de boa. Aí, sabe quando a história foi indo por esse caminho, eu estava numa obsessão lascada com o Paulo Galo. Inclusive com a camiseta dele, porque tem muito a ver com essa história. E porque eu me identificava muito, eu via nos acertos e nos erros dele, muitas das coisas que passavam pela minha cabeça na graduação, desse ponto de vista anarquista das ruas ali, dos meninos punk do ABC, da Zona Leste, aquela coisa toda, que é uma coisa muito mais, como é que eu vou dizer, empírica, do que necessariamente um estudo. Eu sei exatamente a genealogia de todos os anarquistas que surgiram, e não é esse um ponto de vista que me apetece tanto, e sim, como é que a gente vai enfrentar esse troço aqui? Sempre tem esse viés da ação direta, eu gosto pra caramba, Hacking Bay, essa coisa
situacionistas, os italianos, os cyberpunks, os caras me interessam muito. E, cara, faz um gibi que chegue em muitas pessoas, que a sua mensagem chegue em muitas pessoas, mesmo que algumas rejeitem, mas outras podem começar a questionar e dialogar com você. Eu acho que eu comecei o papo lá dentro, que eu acho que é o momento de falar. Está na hora a gente ter nós artistas, nós que trabalhamos com cultura, com produção de conteúdo e vários tipos de nomenclatura para dizer que a gente cria coisas e dialoga com a humanidade, precisamos nos preocupar agora em desnazificar as pessoas, desbolsonarizar as pessoas, porque se o Bolsonaro deu certo, é porque existe toda uma população que já está imersa nessa corrupção mental e imprimir aqui a lista e de outros caras. Existe um monte de coisas aqui que é a sociedade que dá um respaldo para que um Bolsonaro venha, a insatisfação, coisa, nem sei se entrar nisso. Isso que eu quero dizer é que agora é a hora da gente se preocupar. Legal, como é que eu dialogo com aquele meu tio que é mó da hora, ajuda todo mundo e não entendeu que esse discurso dele é o contrário do que ele é? Como é que eu vou fazer ele fazer isso? Às vezes eu faço uns quadrinhos pensando nisso. Eu dou para os meus vizinhos lá que eu sei que é de direita, que troca a maior ideia comigo, porque eu não gosto de separar muito. Eu acho legal manter esse diálogo para você ver a vida mesmo. Essa bolinha que a gente acha que o mundo é esse, não é? Então eu dou para o cara e falo, o que você achou? O cara vem trocar ideia. Esses dias eu moro perto do padre Júlio Lancelotti. E estava conversando com um cara que eu sei claramente que ele é bolsonarista, só que ele é um vizinho da hora, sabe? Aí a gente começou a bater um papo e ele deu a opinião dele, os caras que moram na rua são todos bandidos. Aí eu comecei, olha, a situação, já foi lá conversar? Pode ter gente assim, pode ter gente assado, o mundo é complexo, é mais fácil a gente chegar lá do que a gente ficar bilionário. Trouxe um monte de coisa para ele pensar, numa boa. Um papo, a gente estava vendo um gato que está morando lá no prédio e conversando. De repente esse cara falou, eu nunca pensei nisso, cara. Faz muito sentido o que você está falando, eu não sabia que o padre, inclusive, ajudava a tirar as pessoas da rua. Eu falei, mas é porque criam coisas para desmoralizar, e é isso que é o fascismo. Ele cria uma narrativa de vida simplificada, que é muito fácil de entender. A realidade não é fácil de entender. Dizer que todos os moradores de rua são bandidos, ou vão quebrar seu carro, roubar seu celular, é muito fácil de entender. Agora dizer, olha, sabe aquele cara ali, ó? Se você for conversar com ele, você vai ver que ele tentou vir do Nordeste para trabalhar aqui, e enganaram ele. Aí ele perdeu todos os documentos, aí ele começou a beber não bastou para não passar frio, começou a fumar, e ele virou um cracudo, etc e tal, aquele papo todo. Então você vai usando um discurso, inclusive, que chega no cara, ao invés de eu ficar usando todos os termos politicamente corretos, que eu sei que são importantes, mas nesse cara eu tenho que falar com ele, e aí, nisso, eu consegui botar um momento de dúvida na cabeça do cara que estava certo de que todas aquelas pessoas não prestavam. Então, se o nosso trabalho é 1% disso, eu estou feliz. Não, tranquilo. Eu anotei umas coisas que eu estava pensando, nessa pergunta da repercussão, vou tentar, não escrevo quadrinhos, né, mas vou tentar falar alguma coisa sobre pensar em momentos de escrever, eu escrevo de uma forma em outra linguagem, né, também dou aula, organizo feira de livro, enfim, a vida do trabalhador é totalmente precarizado, né, a gente joga futebol, é gandula, juiz, bandeirinha, tudo ao mesmo tempo, né, porque se vê nos 30 pagar conta e vive no mundão, né, esse mundo que é uma máquina de moer gente, né, que a gente vive. Mas, bom, da repercussão, né, talvez não tenha tanto de conteúdo, né, mas o que eu posso falar é que tem mais saída do que a gente imaginava, né, pega um público que não ou se é leitor de quadrinho, né, não é de frequentar os espaços de quadrinho, necessariamente de conversa de quadrinho, né, daí isso é um dado que eu acho interessante, também pega, né, os leitores de quadrinho, né, tanto que eu acho que agora o exercício, né, a autonomia tem, né, outros quadrinhos já, mas é pouco, né, tem o Cartoons, né, tem o do Vitor Thierry, não lembrar o segundo nome, desculpa, Vitor, e daí, né, mas esse é o maior trabalho, né, tanto de ter que pensar em impressão, cor, papel, e também de volume, né, de impressão. Acho que tinha uma aposta, né, e daí eu acho que uma parte é aposta, né, e posso falar bem do movimento de como é que surge pensar nesse tipo de publicação, né, assim, é uma aposta, né, digamos assim, é uma aposta, né, pensando, né, do que você acha importante politicamente para um momento específico, né. A autonomia já vinha, né, de uma coleção de publicar textos antifascistas, né, você já tinha, na verdade, uma abertura desse tipo de publicação, né, que vem na autonomia
como prefaciador do Antifa em Quadrinhos, né, desde da primeira edição, que é o Mark Bray, né, que no Brasil, né, é Antifa, Manual Antifascista, que é um baita livro, né, para alguém interessar, né, leio. Você tem uma coleção, né, você tem livro com repercussão de Islã, né, com tema antifascista, na autonomia. Você tem livros de debate histórico, tem do Trotsky, tem da Clara Zetkin. A importância do tema, né, foi um certo tipo de momento histórico político que você conseguiu entender o que você achava importante falar. A repercussão, né, poderia ter para mais ou para menos acontecido, né, mas foi uma aposta de falar o que você achava que tinha que falar, pensando, né, que pudesse ter uma repercussão, né, afinal das contas você tem que conseguir, né, no mínimo, bancar aquilo que você está colocando, né, eu não estou falando que esse tipo de conta não exista, né, claro que ela existe, sim, né. Sobre essa questão, né, de pensar sobre como escrever, é claro que você vai pensar na linguagem, né, você pensa no público que você quer atingir, né, ou você pensa na mídia, no veículo que você quer fazer, o tipo de linguagem que vai assumir, né, no meu caso seria, né, pensar se eu vou fazer uma forma mais de ensaio, se eu vou fazer um texto mais de sentido, né, se eu vou escrever um artigo acadêmico, vai ser um artigo acadêmico, né, se eu vou publicar na mídia jornalística, vai ser mais ensaístico, vai ser menos ensaístico, né, vai ser mais relato, vai ser menos relato, né, tem que pensar nas formas de linguagem. Mas daí o que eu aposto, né, sempre falar, não deixar de falar aquilo que você acha que tem que ser dito, no sentido de não deixar de pensar na forma de dizer, né, até porque é isso, né, com o anarquismo que é importante na minha vida de forma geral, né, e propaganda sempre foi uma coisa importante na história do anarquismo, né, tanto que até quando a opção foi, né, explodir alguma coisa, ou, né, assaltar um banco, né, o nome que se deu foi propaganda pelo fato, né, é uma forma de propaganda, né, nesse sentido. Né. Claro que isso não resume a história do anarquismo, eu só estou dando um exemplo até nisso, a palavra propaganda estava no meio, né, você tem a propaganda pensando, né, na mídia operária, de como é que você constrói um jornal, né, de como é que você faz, né, a educação das famílias operárias, dos sindicatos, você teve uma série de escolas anarquistas que foram feitas, né, então você tem que pensar nessa ideia de propaganda, né, mas não deixar de dizer o que achava que tinha que ser dito, né. Nesse sentido, né, para falar um pouco da perspectiva, ainda vou falar um pouquinho de 2013, porque eu discordo radicalmente, eu acho que precisa ser dito, não consigo, a partir da minha história, eu acho que é uma questão política importante, né, e não é nada pessoal, né. Só para falar que não é nada pessoal, né. Pensar o que tinha que ser dito, né, pensando aqui, né, desse quadrinho, né, e também do Mark Bray, que faz o prefácio, né, eles têm um vínculo muito importante, né, por exemplo, uma das questões que são muito importantes quando você lê o Mark Bray, né, é colocar um registro, né, daí tanto do fascismo histórico quanto, né, do combate ao fascismo mais contemporâneo, né, de como que em todos os casos, né, a polícia, a instituição policial sempre defendeu fascistas na rua, né, e aí sempre bateu e não estava contra, né, todos os casos desde quando esse combate ao fascismo existe. Né, e o quanto que, né, a reprodução do fascismo parte da reprodução de uma instituição como a polícia, né, não à toa. Quando você tem, por exemplo, né, o George Floyd nos Estados Unidos, né, você passa a ter uma demanda, né, de movimento social muito importante, movimentos antirracistas, de abolição da polícia. Daí, alguns com uma trajetória, né, pensando em desfinanciamento da polícia para financiamento em outras instituições, né, e daí, nesse sentido, o movimento negro é muito claro, né, de falar, as pessoas entram aqui para nos matar, a gente não quer que elas entrem nos nossos bairros, a gente quer se cuidar de outro jeito. Né. E que é uma discussão, né, que tem, né, por exemplo, aqui em São Paulo, uma associação de familiares de pessoas presas, né, muito próxima dos trabalhos que eu faço, com redução de danos, né, de proibicionismo, né, pensando o que é o efeito da guerra às drogas, né, e o racismo, né, e pensando nisso, né, só para falar de 2013, né, é porque teve muito combate, teve muita violência, né, teve muita violência da polícia, né, no começo, né, depois, mas assim, parou quando não deu para ter mais, né, e daí virou e as coisas foram acontecendo, e daí a revolta popular, né. Quando a gente começa a criticar a revolta pela reação, porque toda revolta na história, ou história seja recente, ou seja longa, né, ela tem uma reação, não tem golpe que venha sem reação. Né. Quando a gente critica essa história da revolta pela reação, né, pelo que a reação produz em relação àquilo, a gente basicamente fala que nada é possível, né, porque daí a gente tem que criticar a reação que se teve com a Aliança Libertadora Nacional de Marighella, a gente tem que criticar, né, a reação que teve no mundo, né, em relação ao que foi a Revolução Russa, né, que dá, né, em outros lugares dá uma resposta conservadora ao que é uma experiência revolucionária. Né? A gente teria que criticar todo tipo de experiência revolucionária e todo tipo de revolta. Né? E se a gente fizesse isso, no final a gente não teria 8 horas de trabalho hoje. Né? Assim, se a gente chegaria nesse ponto, a gente teria que criticar todas. Né?
E daí, só para lembrar, né, 13 de junho, né, eu morei 15 anos nessa cidade, então eu estava aqui em 2013, hoje eu moro em Belo Horizonte, e daí também para lembrar, 2013 é muita coisa, teve em muito lugar, né? Eu vou dar alguns exemplos do que eu sei, né? No Rio é bem diferente. No Rio, né, se fez o Caveirão correr, né? É bom que se lembre desse momento, né? Na Presidente Vargas, chamada Batalha da Presidente Vargas, se fez o Caveirão correr, né? O Black Bloc fez o Caveirão correr, né? Na cidade de Belo Horizonte, o que uniu, né, 2013 não foi a questão da tarifa, embora ela apareceu no final, né? Mas o que uniu foi a questão da Copa, porque lá já era a Copa das Confederações, né? O que aqui é a questão dos atos anti-Copa, embora já tinha um comitê popular, né, da Copa. Aqui, pensando nos atingidos e tal, ela ganha foco em 2014, né? Desde sempre foi a questão da Copa, né? E para conseguir entrar na zona de segurança da FIFA, que ela estabelece perto do Mineirão, né? Teve batalhas de horas de pessoas do com a polícia para conseguir bater e entrar naquela zona de segurança. Várias vezes se conseguiu, né? Teve conflitos também muito encarniçados. Você teve a construção de Belo Horizonte, que chamou de Assembleia Popular Horizontal, que foi um espaço, né, de sair dos atos, daí isso é uma coisa muito diferente da experiência paulistana, né? De se sair dos atos, né, e você ter um espaço de uma convocação pública para poder conversar e debater tanto o que seriam próximos atos, quanto perspectivas políticas, né? E na cidade de Belo Horizonte foi daí, por exemplo, que saiu o movimento de tarifa zero, que não é exatamente passe livre, né? Mas assim, muitas instituições saíram de lá, né? Inclusive, daí nos finais de 2013, em Belo Horizonte, né, foi a ocupação da Câmara de Belo Horizonte, se ocupou a Câmara, se eu não me engano, por 8 dias, eu posso estar errado, né? Para revogar o aumento da tarifa, esse aumento foi revogado, né, com uma ocupação da Câmara, né? E aqui no dia 13 de junho, né, só voltando de São Paulo, você teve uma das repressões mais brutais, né, ali, né, de 2013, né, quando o Sérgio Silva ficou cego de um olho, né, no meio disso, né, e daí as coisas foram virando, mas mesmo assim junho é muito longo, né, a gente fala junho pensando no mês de junho, mas é bom pensar que junho é um acontecimento longo, né, porque ele começa um pouco antes, um certo tipo de algo que estava ali, né, em maio, na cidade do Rio de Janeiro, você tem uma tentação da aldeia Maracanã. Isso não consegue, você tem uma resistência ali, né? O primeiro ato da tarifa na cidade de São Paulo, que não era o grande ato que se reproduziu, mas a primeira manifestação de rua foi no Grajaú, né? Inclusive, não foi na da isso. Você tem uma série de movimentos indígenas pelo Brasil. Depois de junho, se procurar, né? 2013, foto de carro de polícia virado, né? Você vai achar uma imagem muito clássica, né? Que é de uma pessoa vestida de preto, com a bandeira na mão, em cima do carro de polícia que foi dado no meio do conflito de rua. Essa foto é de setembro, não é de junho, né? Você teve conflito em agosto, se você procurar tem foto de gente quebrando o banco. Você teve conflitos, né, em setembro. Você tem, depois os atos anti-Copa. É claro que no último ato de junho mesmo, né, você tem daí, né, o que é muito emblemático, que foi quando o MPL foi expulso do próprio ato, né, pela direita, e daí com uma presença muito grande de nazi mesmo, né, também. Minha primeira informação é punk, né? Eu sempre falei que tipo, eu saí do show punk, embora pudesse, né, ter nazi do lado de fora, eu sempre senti que eu estava no meu rolê, foi a primeira vez que eu senti que eu estava indo no rolê dos caras, né? E daí, de fato, isso também compõe, mas mesmo assim, depois continuou, e essas pessoas não necessariamente elas reapareceram, né? Você tinha uma presença nas ruas que foi mantida de alguma forma, né, e que afastou de alguma forma, né, uma tomada mais direta do que entende, né, para o sistema direita, até o momento que essa presença teve que sair, né? E daí a gente tem um momento muito emblemático, né, que quando tem a morte do cinegrafista, né, da Bandeirantes, que é quando também uma opinião pública vira, né, configurada como assassinato, né, embora ninguém queira que ele tenha morrido, né, mas assim não foi direcionado, né, então em tipologia também não configura assassinato, né. Embora assim, não estou falando que deva ser feito, né, que não é texto, né? Só estou falando que não é algo direcionado, né, eu quero matar essa pessoa, não configura assassinato, né? Mas até ali é bom a gente lembrar de momentos emblemáticos, né, tipo, e que às vezes parecem bobos, né, mas tipo o programa do Datena, né, que teve uma enquete no programa do Datena, né, de se as pessoas concordavam com o ato com o Baderna ou não, né, e o Datena fez a enquete 2 vezes, e o Datena perdeu ao vivo, né. Esse cara que é do populismo penal brasileiro, né, que perdeu ao vivo na enquete, que isso diz muito sobre o espírito do que estava acontecendo, né. Você tem depois de 2013, né, pensando, ponto falando assim, né, nesse junho que é longo, né, esse espírito que vai, né, por fora dos sindicatos considerados pelegos, né, você tem a greve dos garis no Rio de Janeiro, né, que, né, deixa uma cidade, né, lotada de lixo com apoio popular, né, reivindicando as questões ali do trabalho dos garis, né. Tem as greves dos professores, que os professores cantavam na rua, né, Black Bloc é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, né.
Então, assim, você tem um prolongamento de junho que, no limite desse espírito, né, de ir, né, contra as instituições consideradas pelegos, tem até um eco no que foi a ocupação do secundarista da cidade de São Paulo. Né? E outros, até um eco no que foi a ocupação do secundarista da cidade de São Paulo, que foi contra todas as instituições estudantis e que fez o governador Geraldo Alckmin ter que revogar o que ele tinha feito. Né? Assim, foi talvez um dos grandes últimos momentos desse tipo de política, né? Esse Geraldo Alckmin, que é chamado de ladrão de merenda, e que hoje é vice-presidente chamado, né, de ladrão de merenda, que fez tudo o que fez, cometeu, né, o massacre do Pinheirinho, né, participou da repressão brutal, né, desses atos de rua, com aliança, né, com o Fernando Haddad, que estava junto do governo do Partido dos Trabalhadores, né, e daí é muito, né, fácil, né, culpar as ruas, quando a repressão brutal das ruas vem também, né, por alguém que se diz de esquerda, ficou interessado completamente simplesmente só manter a ordem, né, alimentando a repressão, inclusive, né, para poder fazer um gancho do que você falou, criando uma lei antiterrorismo, né, dos atos da Copa, né, ali, desse espírito também, né, de tentar frear. 2013, que na queima do Estado do Borba Gato, né, que também é um grande ato aqui, recente, na cidade de São Paulo, né, por exemplo, o Galo foi enquadrado pela juíza para correr o sistema criminal pela lei antiterrorismo, né, porque da segunda juíza o plano inicial explodiu um posto de gasolina. Né. Então, assim, aqui a reação, né, ao que é esse movimento de rua, né, sempre vai produzir, no fim das contas, né, o que é esse espírito de direito de entrada. Né, e ainda, desculpa se alguém é muito fã, eu não estou falando que não é melhor do que a gente tinha, né, porque assim, a gente passou por um momento muito drástico, né, não é isso, não me entendam errado, né, mas, e desculpa se eu estou me alongando nisso, mas eu acho que é uma questão muito importante, porque isso não diz só sobre o nosso passado, isso diz sobre a nossa perspectiva de futuro. Porque se a questão do passado, né, é entender esse mundo que é maravilhoso, que na verdade o que rompeu foi toda a direita, né, a gente está condenado a ficar vivendo isso daqui o tempo inteiro, né, e que não é essa maravilha assim, porque não é essa maravilha assim. A gente tem que lembrar que teve Código Florestal, a gente tem que lembrar que teve Belo Monte, que foi um público no ecocídio. A gente tem que lembrar, né, eu trabalho com drogas, né, as chamadas comunidades terapêuticas que fazem tratamento com valores conservadores, entraram na rede de atenção psicossocial definitivamente durante o governo Dilma, no programa Crack é Possível Vencer, do qual o Alexandre Padilha foi aquele que falava de epidemia de crack no Brasil, né, coisa que a pesquisa da Fiocruz depois desmentiu, anos depois, mostrando que para falar de epidemia, e a gente viveu o que é uma epidemia, né? Eu falo que você falar de epidemia de droga no Brasil hoje em dia, você tem que ter cara de pau, né? Depois de tudo que é uma epidemia no corpo, né? Assim, a gente não está vendo curva de contágio por aí na rua, né? Não significa que não tenha sofrimento, que não tenha um problema, né, a ser cuidado, né? Mas que, né, não tem curva epidemiológica para configurar a epidemia, né? Então é uma questão técnica. E esse exemplo da epidemia de crack, né, configura e apoia muito do que se chama de zumbi, né, que apoia o que é o editorial do Estado, do Estadão, né, recente, botando toda a culpa do caos do centro de São Paulo, exatamente no que o que eles chamam de zumbis, né, de uso de crack, como que se as ações da Prefeitura de São Paulo, que transformaram o cenário do centro numa guerra com aquelas pessoas, não tivesse também nada a ver com isso. Né? Eu diria que se junho ensinou alguma coisa, né, que se manteve até algum momento, né, é que algo que é importante, eu não acho que conversar não é importante, às vezes a gente tem que conversar, às vezes a gente tem que responder, né, às vezes a gente tem que não deixar falar. Né? E todas essas questões são importantes, isso não é uma discordância. Às vezes a gente tem que andar para casa do caralho, porque assim, o que é importante também, né, é que agressões não passem quietas, né? Então é tipo o que eu diria que o Júlio ensina, é que nenhuma agressão sem resposta, mas tudo isso para falar que às vezes questões políticas são muito importantes de serem faladas, não diferentes, não significa que não pense a forma de falar, né? Mas elas são importantes que elas sejam ditas assim, e não deixem de ser ditas pensando do tipo, isso não vai convencer, isso não vai convencer, porque às vezes o que é necessário não é exatamente convencer, às vezes o que é necessário é convencer, daí é uma questão do que você vai pensar para aquele momento específico. Né? E desculpa se eu me alonguei nessa história, mas é porque eu realmente precisava falar de 2013, eu precisava falar da questão da polícia, porque tem a ver tanto com, e daí é uma perspectiva, né? Uma perspectiva que tem, né? Um relato histórico bem denso, que está presente, né? Tanto no Antifa e Quadrinhos, quanto nesse livro que é muito próximo, do Mark Bray, né, que é o manual Antifa, está muito próximo, né, com a realidade do que está sendo produzido em muitos movimentos sociais, e daí, então, nessa intersecção, digamos assim, né, entre o que é o quadrinho, o que é o mundo, o que é a rua, o que é os movimentos sociais, né, acho que valia a pena fazer essa digressão para a gente poder criar, né, essa articulação aqui. Né. Desculpa se eu me alonguei. Não, foi ótimo. Alguém tem alguma pergunta?
Tá. Bom, eu tenho mais duas perguntinhas aqui. A gente falou bastante sobre tratar esses temas nos quadrinhos, mas eu acho que eu gostaria de pedir para o Daniel falar um pouco, porque você foi um dos agitadores do Quadrinistas Antifascistas, e você também está envolvido agora com o pessoal lá do HQ Unidos. Quadrinistas Unidos, HQ Unidos. HQ Unidos. HQ Unidos, Quadrinistas Antifascistas, HQ Unidos. Que são duas iniciativas que surgem de dentro da comunidade de quadrinhos, mas que trazem isso para o âmbito, para fora da história, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas experiências, explicasse um pouco o que são elas e como elas surgiram, e no geral aqui, assim, também eu acho que assim, é legal a gente falar um pouco também assim, a importância das pessoas que estão envolvidas com quadrinhos, e eu acho que nesse caso dos quadrinhos tem, de novo, uma peculiaridade, que é um ofício geralmente muito solitário, né? Então muitas vezes ele também não é tão convidativo à organização, né? Porque as pessoas acabam trabalhando ali, é diferente, por exemplo, eu vejo muitas vezes o pessoal do cinema, do teatro e tal, assim, eles são mais articulados porque são trabalhos que naturalmente envolvem mais pessoas, as pessoas estão sempre em contato umas com as outras e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Para falar disso, até vou fazer uma digressão rápida, vou falar de algo um pouquinho antes disso, que foi o Quarto Mundo, né? Acho que foi uma experiência que eu participei desde o começo, tal, entre 2007 e 2012, que na época ela tinha como sentido uma coletividade dos quadrinistas independentes para se ajudarem a distribuir o material, a discutir, a arrumar fornecedores de gráficos e coisas assim, a participar de eventos, uma época bem diferente do que a gente está vivendo agora, né? Mas assim, não havia naquele coletivo, vamos dizer assim, uma unidade tão política, ou nessa época era uma outra pegada e tal. Lógico que, se você olhar ali, a maior parte das pessoas eram de esquerda, mas tinham pessoas de outros universos ali, né? Alguns até que me dão medo hoje, né? Com certeza teve fulano lá que virou bolsonarista, etc. Mas partia de até uma organização que começou ali com o Cadu, partia de uma série de ideários anarquistas e tal, né? Mas que foi tomando outros rumos e beleza, né? Ficou lá no passado. Mas assim, eu sempre tive essa necessidade coletiva, né? De agir coletivamente em prol dos quadrinhos e, lógico, não tem como a gente não envolver política com isso, né? Eu acho até que ficou um vácuo quando o Quarto Mundo deixou de existir, deixou de fazer sentido, de uma certa maneira, mas assim, não que não existam coletivos dentro dos quadrinhos, existem um monte, mas são pequenos coletivos, né? Pequenos grupos, né? Um coletivo como era o Quarto Mundo, chegou a ter 200 quadrinistas, não teve mais durante uma boa época, né? E aí agora, voltando ao que você perguntou, aí são duas coisas, né? A iniciativa do Bottom, ela nasceu de uma forma um pouco mais livre ali, porque foi num grupo de WhatsApp de quadrinistas que ali, no geral, há um ambiente um pouco mais à esquerda ali, e quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a gente falou, pô, né? Da Comic Con de 2018, do ano que ele ganhou, foi logo depois, né, a Comic Con, e a gente falou, pô, vamos fazer uma parada aqui para marcar uma posição bem clara, assim, ó, tipo, não compactamos com essa desgraça que está aí, né, não rola, né, e curiosamente em 2018, que foi o primeiro ano que a gente fez, a repercussão foi
pequenas, né? Em 2019 a gente resolveu repetir. E foi curioso que teve uma repercussão muito doida, porque aí isso chegou porque em 2018 foi uma coisa assim, no evento. E a gente passou a distribuir isso nos eventos, uma coisa presencial, papo mesmo e tal. Em 2019 foi uma coisa que foi mais para a internet antes do evento, e aí virou uma loucura, né? Que de repente eu que estava organizando a confecção do negócio ali, bababá, junto com outras pessoas, mas acabava que minha cara estava mais à frente. Vixe, aí os quadrinistas da direita lá sambaram, resolveram ficar falando mal de mim o dia todo na internet. Mandei tudo pra casa do caralho também, que com certas figuras, né? Eu dialogo com meu vizinho, que tipo, não tem nenhuma formação política e, porra, e o cara me trata super bem sempre, e de repente tá falando umas bosta lá e eu tenho que conversar a respeito. Agora com um artista, editor de quadrinhos, artista e o caralho, que teve chance de ter uma formação política mínima, que tá falando bosta, tá aplaudindo o jornalista que agrediu na época lá a Jovem Pan, lá o Glenn, né? Por exemplo, que era meu amigo, inclusive, não o Glenn, nem o jornalista, mas o quadrinista específico dessa história, tinha sido meu amigo até então, mas com um quadrinista que resolveu ser candidato a deputado federal agora em 2022, depois de toda a desgraça do Bolsonaro, pelo partido do Bolsonaro, com propostas do tipo contra a doutrinação LGBT, contra a doutrinação antifascista, contra não sei o quê. Com essas pessoas eu quero muita distância e que vão para casa do caralho e que espero que os quadrinhos deles mofem nas prateleiras e que ninguém mais leia os quadrinhos dessas pessoas, né? E inclusive figurinhas nessa época de 2019 teve um maluco, esse é maluco mesmo, maluco, que me acusou de... Ficou falando que eu perseguia os quadrinistas da direita. Aí ele me acusou da coisa mais divertida que já me acusaram na vida, que eu queria ter tido essa ideia, mas infelizmente não tive. Ele me acusou de me masturbar nos meus quadrinhos e mandar para os meus inimigos políticos, né? E que eu tinha feito isso, mandado um quadrinho para ele, que eu tinha me masturbado no meu quadrinho e mandado para ele, né? E ele me... então, eu falei, pô, se eu fosse fazer isso, eu ia mandar para um amigo, não ia mandar desperdiçar minha punheta com um idiota, né? Porra, um completo imbecil insano, né? Mas isso foi assim, porque ele ficou falando mal de mim dias no Facebook, e um amigo resolveu lá me defender. Eu falei, cara, nem faz isso, deixa lá. Não, que você é legal, não sei o que. Eu falei, mano, aí foi me defender e cheirou isso aí. Ele chegou nessa. Aí eu gosto que ele fala assim: eu teria provas, mas a minha esposa me mandou jogar o quadrinho fora porque estava com um forte cheiro de sêmen. Eu falei, caralho, eu tenho poder ali, né, no meu negócio ali, na minha masturbação. Mas enfim. Em 2019 gerou muito essa reação, né, assim, especificamente essa ação dos quadrinistas antifascistas, né? Aí teve quadrinista que era mais de direita, que começou com um papo de que ia ser agredido na CCXP e bibibi. Teve gente que não teve, cara que não foi, teve cara que foi e ficou com o papo de que estava com medo de ser agredido. Tomar no seu cu. Vou estar filmando, eu vou falar. Aí a gente vem agora para 2022, especificamente sobre quadrinistas, sobre o HQ. Caralho, mano, me deu um HQ Onibus. Você é louco, eu fiquei confuso agora. HQ Onibus foi uma iniciativa especificamente do Diogo Mendes e do Victor Gariba, que são quadrinistas, tem um estúdio de quadrinhos aí que chama Molotov HQ. Eles conversaram comigo no FIC, eu falei, pô, vamos, tô junto, né? Sempre que eu estou lutando o tempo inteiro por isso, assim, vamos nos organizar coletivamente para botar as nossas propostas e etc. E é isso, assim, aí nesse grupo eu sou o velho, né? Porque aí agora já estou com 40 anos e a pessoa é mais jovem, aí eu falei, agora eu vou ser o velho que vou ficar respondendo tudo aqui, mas vou agir também, vou lá, né? Então, assim, lógico, o grupo tem objetivos dos mais diversos, tanto coisas de muito longo prazo até coisas mais pontuais, desde ações solidárias muito pontuais que a gente tem feito nos eventos de quadrinhos, de arrecadar alimentos para
para levar para ONGs, coisas assim. Acabou de fazer mesmo agora na PocCon. Essa semana lá ajudei lá o Victor, a gente levou lá na Casa 1 e tal, porrada de alimento lá. Passando por questões de discutir mesmo a nossa condição enquanto trabalhador da cultura, né? Somos trabalhadores da cultura, precisamos de condições mais favoráveis para o nosso trabalho, né? Somos trabalhadores precarizados, né, gente? Muitos quadrinistas têm muitas vezes 2, 3 trabalhos para poder fazer quadrinhos, etc. Né? Então, assim, é uma tentativa de discutir isso com a própria classe e levar isso para as outras pessoas. E também uma atuação também no sentido de, por exemplo, agora mesmo isso é bem recente, agora na questão da Lei Paulo Gustavo, a gente agitou bastante de ir atrás de exigir mesmo verba para os quadrinhos, que a gente precisa de verba pública para os quadrinhos digitais, etc. Então a gente foi, como tem quadrinistas do Brasil todo, né, e tal, então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente fez uma coleta de dados de trabalhadores que fazem quadrinhos, roteirista, desenhista, lojista, editor, etc. E isso foi se replicando em outros estados, né? Eu vi sendo feito no Pernambuco, eu vi sendo feito no Rio de Janeiro, também a galera que está ali no grupo nacional, porque tem um grupo nacional e os outros regionais, que começou a replicar isso nos seus estados. Quando a gente foi fazer, até por um segundo a gente pensou, vamos fazer Brasil. A gente conversou e falou, não, mano, vamos fazer São Paulo, especificamente, que é onde a gente tem um alcance para fazer, e vamos deixar isso como um exemplo ali, mas uma experiência para a galera replicar isso em outros lugares. Uma sementinha para a galera fazer isso em outros lugares. E a gente conseguiu, a partir dessas mobilizações na internet, já conseguimos até reuniões com assessores de vereadores aqui de São Paulo, para botar nossas pautas a respeito da Paulo Gustavo, mas também para além disso, né? A gente participou aqui em São Paulo, capital, de todas as audiências públicas da Paulo Gustavo. Acho que pode vir aí, quem sabe, algum rolê para quadrinhos. No Rio de Janeiro, que já saíram os editais, que a galera do HQ News lá também foi para as audiências, etc. Já saiu um edital de quadrinhos, que até onde eu sei, acho que é a primeira vez que tem um edital de quadrinhos no Rio de Janeiro, colocando a palavra história em quadrinhos mesmo. Tem pessoas que às vezes conseguem fazer um quadrinho num edital que é uma parada, às vezes, para cultura, alguma coisa e tal, um quadrinho lá. Agora, especificamente, vai ter um edital de quadrinhos dentro da Lei Paulo Gustavo, que sejam primeiro para outros, né, rolês. E é isso, assim, lógico, tem toda uma discussão que a gente ainda está construindo para ter um estatuto, para ter também uma visão do que é a longo prazo essa luta desses quadrinistas, né, de propostas que vão muito além disso que eu estou falando, que é a nossa realidade concreta atual, que é onde a gente está tentando atuar para fazer alguma mudança, né? Mas assim, tem uma galera bacana, muita gente jovem chegando, já às vezes até mais politizada por uma série de questões e tal, e está desembocando ali nos quadrinhos, e é legal ver isso, assim, né? Participar disso. Eu já tô velho. No FIC do ano passado, eu fiz 40 anos no FIC. No dia do meu aniversário lá, eu falei, agora, mano, quer saber? Eu só quero fazer uns quadrinhos aí, e beber cerveja, fazer uns quadrinhos ruins, e não me chamem pra nada. Eu só vou fazer os quadrinhos, não vou fazer porra nenhuma, mas eu me ferrei, né? Pura mentira. Tô aí correndo atrás dos rolês e tal. Não durou um ano essa minha resolução. Bom, a gente precisa finalizar, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez a resposta fosse longa. Eu vou pedir para vocês serem tão sucintos quanto possível, porque já estão fechando as portas ali também, a gente precisa liberar o segurança e tal. É mais uma dúvida minha, uma questão que eu não consigo chegar a uma conclusão sobre ela. Nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais essas grandes empresas de entretenimento abraçarem causas progressistas. Então, a presença desses temas nos filmes, nos quadrinhos, tal, desses grandes players, é inegável.
Qual é o meu ponto e o que eu queria saber a opinião de vocês? Vocês acham que isso é importante? Vocês acham que isso sinaliza, de fato, alguma mudança? Ou, por outro lado, vocês acham que isso é mero oportunismo e corremos o risco de que essas pautas sejam sequestradas por grandes corporações, higienizadas de certa forma e postas sob uma ótica liberal que afaste qualquer possibilidade de radicalidade delas? Bom, vou começar a minha fala dizendo que a sua fala foi muito boa, porque você apresentou um contexto histórico que a gente estava fugindo. Então, dentro do contexto histórico, não dessa percepção que a gente estava falando de a sensação, às vezes, de o retrogosto de ter participado e pensar, e agradecer por você ter feito essa fala. E complementar o que o Daniel Esteves falou, que existe realmente a gente tem que julgar cada caso em que você está falando com uma pessoa que merece um soco, um diálogo ou ser absolutamente ignorado. Existem vários caminhos, né? Então, enquanto é uma pessoa que você pode conversar uma coisa, enquanto um cara como esse que você citou aí, que a gente até teve uma boa vontade ao recebê-lo no meio dos quadrinhos, que ele era de outra área, enfim, foi horrível. Mas sobre esse assunto, que é super difícil de falar de forma sucinta, eu acho que é um pouco de tudo que você falou. Então há ao mesmo tempo, o inegável resultado de manifestações, de preocupações, de cobranças que os movimentos sociais têm feito e que obrigam essas corporações a criar, nem que seja de fachada, mas uma imagem, né? Há também uma preocupação, eu falo pelo meio editorial, da qual eu trabalhei por um tempo, né? Em que houve a entrada de um perfil que era o leitor sensível, não sei se vocês se lembram disso, que foi na época, todo mundo achou diferente e tal, o pessoal reclamava, que era uma pessoa que quando ia ler uma obra que ia ser publicada ou um original, verificava se de alguma forma aquela obra ela tinha algum cunho fascista ou algum cunho preconceituoso, ou alguma coisa. Na época se divulgou muito para não ofender ninguém, não era isso. É mais uma preocupação de ser uma obra que é mais uma obra de racismo estrutural, mais uma obra cheia de preconceitos com qualquer outro tipo de assunto, né, de minorias e tal. Então eu vejo que também há uma preocupação da imagem, né? Nós vemos o mundo da imagem, das aparências e tal. Sobre o resultado disso, eu acho que ele é bem dúbio e talvez as corporações estejam vacilando do ponto de vista deles, né? Porque ao mesmo tempo que parece que esvazia, desperta um monte de gente. Eu vejo que às vezes, vou dar um exemplo muito claro, nunca vou esquecer do lançamento do Pantera Negra, que no fim é um filme que tem prós e contras ali, mas eu ver o nosso amigo aqui, o Gil Load, levar um monte de moleque da periferia que nunca tinha entrado num cinema para ver aquele filme que tinha heróis negros. Isso é um símbolo muito poderoso, por mais que seja feito através de uma mega corporação de comunicação, isso é um símbolo muito poderoso. Então eu acho que o que a gente vai fazer com essa aproximação deles, que é a grande questão. A gente tem que usar isso a nosso favor, e o que não for a nosso favor a gente tem que criticar. Então, como qualquer manifestação, por exemplo, é só pensar o que aconteceu nos anos 60, né? A gente vê várias pautas progressistas que eram discutidas nos anos 60. Tem um documentário que eu assisti, como é que era o nome? Era um documentário sobre o movimento feminista. E aí mostrava, através das lutas de diversas vertentes, passando lá pelo começo do movimento feminista, depois passando pelas mulheres não brancas, questionando uma porrada de coisa, e por aí vai até um determinado momento, em que houve um esvaziamento daquele projeto ali de revolucionário, e que aquelas pessoas que haviam vivido nos anos 60 começavam a questionar, nós estamos indo para a rua para lutar por direitos que a gente já tinha conseguido, mas que a gente perdeu no meio do caminho de novo. Então, de certa forma, há uma chance disso acontecer também. Então, acho que nós temos que nos apropriar do que for bacana, criticar o que não for bacana e, ao mesmo tempo, criar essas obras e trazer obras como essa que o Wander aqui traduziu e ter um cunho da conversa com o iniciado, a conversa com o semi-iniciado e a conversa com o total leigo. Esses três pilares talvez sejam o caminho
da gente fazer várias coisas que a gente discutiu aqui, desnazificação do povo, tudo isso daí que a gente estava conversando até agora. Você concorda aí com esse caminho? Não, ele é um pouco difícil mesmo, assim, ele faz o tema dubiedade, assim, né? Acho que tem coisa que a gente tem que pensar meio no contexto, teria que pensar no contexto de alguma coisa mais específica para conseguir responder, assim, né, no sentido, de fato, né, em alguns tem essa dubiedade, eu acho que sempre tem essa dubiedade, mas assim, em relação a algumas populações, isso envolve questão de vida também, né? Assim, de estar vivo, e assim, e daí eu acho que, né, quando a gente vai pensar no contexto, uma coisa que é muito fundamental, né, é pensar na vida, né? Assim, a questão da vida, né, ela vem sempre antes de qualquer outra coisa, né? O que produz diante de dubiedade, né? Não dá para ficar falando aqui, mas a questão de quadrinhos, porque assim, eu acho que a questão da história, não estou em 2013 para falar da história, eu falei, né, isso não é só sobre o nosso passado, mas isso é sobre o nosso futuro, né? Porque o que muitos desses produtos produzem, muitas vezes, né, é uma certa pacificação do que foi a história, assim, né? Porque, num sentido, né, de, por exemplo, a gente acabar esquecendo, né, que muito do que vem em relação, por exemplo, à LGBTQIA+, né, vem da revolta do Stonewall, né, que começa por travesti jogando um tijolo no carro de polícia, né, a partir de que eles acossaram o Stonewall. A gente acaba esquecendo, né, por exemplo, de todos os embates, né, que tiveram dentro do Brasil, né, se a gente for olhar a história brasileira, a revolta dos Malês, né, o que foi Palmares, mas é bom lembrar, né, daí o Mestre Joelson da Terra dos Povos, né, e o Erasto Felipe. Também falam, né, é bom lembrar que Palmares durou mais tempo que a União Soviética, né, em termos de tempo de duração, né, inclusive eles chamam de República Palmarina. Então, né, e às vezes vai apagando essas histórias, que não foi fácil, são histórias de luta, são histórias de combate, né? Histórias que, por exemplo, para produzir o que a gente tem de saúde mental comunitária, passaram pelos Panteras Negras, né, e os Young Lords dos Estados Unidos em 71, ocupando um hospital, porque eles morriam naquele hospital, né? Eles montaram o primeiro, talvez o único, porque não tem outra história, né, que eles chamavam de programa de desintoxicação de drogas sob controle popular, né, dentro de uma ocupação do hospital, né? Então, assim, é uma história, né, que acaba se apagando, né, no meio de um produto que produz um certo tipo de classificação, num sentido de que tudo via meio num sentido de participação política, meio num jogo do mundo que se tem, né, da qual, para se ter o mínimo que se tem, né, você tem uma história de luta de combate que se apaga e que se apaga um pouco essa história de luta, de outro acaba apagando a possibilidade do futuro que seja diferente. E esse cancelamento do futuro, né? Tem esse quadro lento, cancelamento do futuro, né? Tem o Mark Fisher também, da autonomia literária, tem o Frank Bear, tem o Paulo Arantes, no Brasil, que é o filósofo brilhante, também fala dessa coisa do futuro, que eu adoro. Vai, né, diminuindo a possibilidade de transformação, né? Porque isso tem a ver tanto com, né, a forma de você conseguir pensar e contar as histórias, que não são só as histórias do livro, que eu acho que é uma coisa importante, né? Claro, os livros são importantes, né? Eles têm a sua importância, os quadrinhos também, e isso que eu comecei falando do Gord Hill é muito interessante, porque ele vai trabalhar o quadrinho como, né, a intersecção dessa história escrita, que a gente tem de história, né, com a história oral, né, no sentido de tentar pensar que talvez a narrativa gráfica, e daí tem tudo a ver com o que você está falando de pegar as Zeitgeist, por exemplo, assim, é uma ideia muito próxima do Gord Hill, quando ele dá entrevista, né, eu ia comentar isso com vocês, mas eu lembrei agora. Porque isso, né, vai mostrando outras histórias, né? Por isso lembrar dos dias de 2013 abrir nossa possibilidade de futuro. Por isso publicar esses quadrinhos, a gente vê o que foi essa história de combate antifascista, né? Nos tira de uma série de vícios de pensar que, na verdade, uma eleição resolve toda a questão, né? Esse problema, na verdade, é uma repetição que vem de longe, né? Não só, né, assim, né, os passos da luta vem de longe, né? A repetição, né, vem de longe, né? Vem da história do colonialismo brasileiro, vem da história da tradição escravocrata desse país, né? Nesse sentido, né, eu vou até terminar, desculpa se eu não ouvi mais uma vez, né, eu me empolgo um pouco, mas eu vou ler o último parágrafo que eu faço do Mark Bay para vocês, né, que ele fala assim, né, retomando, né, o que o Gord Hill faz no trabalho. Né. Se quisermos destruir o fascismo, precisamos demolir suas raízes no heteropatriarcado, na supremacia branca, no capacitismo, no antissemitismo, no capitalismo, no imperialismo, na hierarquia e na dominação feita em todas as suas formas. Embora os primeiros super-heróis combatessem o fascismo, eles fizeram sob o interesse de preservar o status quo da ordem que se produziu. Além disso, desde 1950, comentaristas começaram a perceber que a noção de um homem forte, que tem o direito de reprimir degenerados, não dá para degenerados é um conceito importante do nazismo,
reprimidos degenerados, fora do sistema legal, né, em virtude de suas teorias sobre-humanas, tem aplicações possíveis fascistas. Os quadrinhos podem ampliar o heroísmo do antifascismo, né, mas também podem alimentar fantasias ditatoriais. É por isso que Antifa em quadrinhos é de uma importância vital. Hill cria um hino visual capaz de mostrar os heróis do cotidiano, que colocam seus corpos em risco para esmagar as ambições dos pertences super-homens fascistas. Eu acho que isso eu posso passar. Desculpa se eu me alonguei mais uma vez, porque eu realmente me empolgo. Desculpa, gente, eu realmente me empolgo. Né? Não, foi ótimo. Acho que encerramos com chave de ouro aqui. Gente, queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Eu adorei a conversa, espero que vocês tenham gostado também. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer outras conversas, de ampliar essas discussões. E é isso.